Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta então para mais uma correção de questões de prova, ok? Uma questão também que apareceu aqui, dando continuidade aqui à prova que nós corrigimos na aula passada, né? Nós corrigimos a questão 92 da prova do Enem de 2016. Eu quero hoje trazer para vocês então a questão 93 daquela mesma prova, né? Até porque foi um pedido de um aluno e eu fico bastante feliz quando eu posso atender os pedidos de vocês, ok? Então vamos lá, questão 93 do caderno amarelo da prova do Enem de 2016. Olha lá, de novo então um textinho aqui, iniciando aqui, vamos ler. Eu acho que aqui, como o texto é um pouco mais longo, para ganharmos tempo, eu já vou lendo e traduzindo junto com vocês, ok? Vamos lá. Então olha só, Franken Tissue, Printable Cell Technology. Então, Franken Tissue, né? Tissue olha só, no nosso vocabulário ali do lado, olha só, tissue significa tecido, né? O que seria um Franken Tissue, né? Eles estão fazendo uma brincadeira aqui com a palavra Frankenstein, né? Frankenstein, então, que é um monstro, né? E aqui eles estão falando, então, é um tecido monstro, né? Franken Tissue, ok? Franken Tissue, Printable Cell Technology. É uma tecnologia, então, que envolve células impressas, ok? Nós veremos aqui pelo texto que é impressas realmente no sentido de impressas por uma impressora, ok? É isso que o texto vai tratar. Vamos ver juntos aqui, olha lá. Em novembro, researchers... O que são researchers mesmo? Researchers são pesquisadores, ok? To research, pesquisar. Researchers, pesquisadores. Então, em novembro, pesquisadores from the University of Wollongong in Australia, então pesquisadores da Universidade de Wollongong na Austrália, announced a new bioink that is a step toward really printing living human tissue. Então olha só, esses pesquisadores então announced a new bioink, uma nova biotinta. Então ink, tinta, ok? Então uma nova biotinta that is a step toward, né? Então, que é um passo, that is a step, que é um passo em direção. Então, toward, aqui, em direção a realmente, toward really printing, a realmente imprimir living human tissue, tecido humano vivo. Então, aqui, eles anunciaram uma biotinta que é realmente um avanço nas pesquisas que visam realmente conseguir imprimir tecido humano vivo, ok? Living human tissue. On an inkjet printer. Em uma impressora de jato de tinta. Inkjet, então, jato de tinta, ok? On an inkjet printer. Então, numa impressora jato de tinta. It is like printing tissue dot by dot. It is like, é como imprimir, it is like printing, é como imprimir tecido, dot by dot, ponto por ponto. Então, it is like printing tissue, dot by dot, é como imprimir tecido, ponto a ponto, ponto por ponto. A drop of bio ink contains 10,000 to 30,000 cells. Uma gota, a drop, of bio ink, de biotinta, contém de 10.000 a 30.000 células. The focus of much of this research, o foco da maior parte, de grande parte dessa pesquisa, of this research, is the eventual production of tailored tissues suitable for surgery. Então, o principal foco dessa pesquisa é a produção eventual of tailored tissue. O que é tailored aqui, né? Então, olha só. Tailored vem do substantivo tailor, que significa alfaiate. Então, é aquela pessoa que faz roupa sob medida, né? Então, quando nós utilizamos aqui o tailored, a ideia é dizer sob medida, ok? Então, olha só. Então, o foco da pesquisa é a eventual produção de tecidos sob medida, no sentido feitos especialmente, né? Para aquele paciente, no caso, vocês vão ver aqui. Então, tailored tissues, então tecidos sob medida, suitable for surgery. Então, suitable, alguma coisa que é suitable significa apropriado. Então, que seja apropriado para cirurgia. Vamos lá, então, voltando à frase toda. Então, o grande foco dessa pesquisa é a eventual produção de tecidos customizados, de tecidos sob medida,
para serem usados ou apropriados para serem usados em cirurgias, ok? Surgery. Like living band-aids, como band-aids vivos, like living band-aids, which could be printed on the inkjet, que poderiam ser, né, que poderiam ser impressos, printed, on the inkjet, na jato de tinta, ok? Então é como uma tinta, um band-aid vivo, que poderia ser impresso na jato de tinta. Então, continuando lá. However, entretanto, it is still nearly impossible, ainda é nearly impossible, quase impossível, to effectively replicate nature's ingenious patterns on a home office accessory. Então vamos lá, frase um pouco mais complicada, né? Olha só. Entretanto, ainda é quase impossível efetivamente replicar ou duplicar, né? To effectively replicate, então efetivamente replicar nature's ingenious patterns. Então os padrões engenhosos, né? Ingenious nesse sentido de engenhoso. Normalmente nós utilizamos também para algo que é muito criativo, muito imaginativo, ok? Então, os padrões engenhosos, os padrões criativos da natureza, né? Olha esse apóstrofe S aqui, dando a ideia de posse. On a home office accessory. Então, num acessório para escritório, né? Home office aqui, um escritório em casa, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que é quase impossível replicar os padrões complexos, né? Ou criativos da natureza num acessório caseiro, num acessório de escritório, ok? Considere que the liver is a series of globules. Então, considere que o fígado, the liver, né? O fígado, the liver, is a series of globules. Então, é uma série de glóbulos. The kidney, a set of pyramids. O rim, um grupo de pirâmides. Então, considere então a complexidade. No caso do fígado, ele é uma série de glóbulos. No caso do rim, um grupo de pirâmides. Those kinds of structures, esses tipos de estruturas, demand 3D printers. Exigem, né, precisam de impressoras 3D, tridimensionais. That can build them up, que possa, né, impressoras tridimensionais, que possam então construí-los, né, construir essas estruturas. Layer by layer, camada por camada, layer by layer, camada por camada. At the moment, no momento, skin and other flat tissues, skin, pele, and other flat tissues, e outros tecidos planos, chatos ou achatados, ok? Flat, sempre essa ideia de achatado, plano, e outros tecidos achatados, are most promising for the inkjet. São os mais promissores para a jato de tinta, ok? Então, a pele e outros tecidos achatados ou planos são os mais promissores para a jato de tinta, ok? Então, nós veremos aqui agora a questão e vocês verão que normalmente, no caso do Enem, eles não se aprofundam tanto em questões gramaticais. Eles trouxeram aqui, sim, um texto um pouco mais complexo, né, do que aquele que nós vimos na aula passada, um texto mais científico, mas que se você tivesse uma ideia geral do que foi dito, você seria capaz de responder a questão. Vamos dar uma olhada ali nas assertivas? Olha lá. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para este momento enfoca o quê? Olha só, pessoal, se nós voltarmos no texto aqui, eles falam bem no finalzinho exatamente isso, olha. Are most promising, são as mais promissoras. Quais são as mais promissoras? Aquelas, então, que visam a replicar pele e outros tecidos chatos, achatados, não é isso? Essas são as mais promissoras no momento, né? At the moment. Então, foi exatamente isso que ele falou, né? Olha só, qual é a mais promissora para este momento? Nós já sabemos ali, está no finalzinho do texto. Vamos ver aqui, então. Letra A. Uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos. Então, cuidado, esse daqui poderia sim, né, gerar um pouquinho de dúvida, mas vamos começar ali. Primeiro, esse produto é um produto natural?
Não, embora seja uma tinta biológica, ela vai ser um produto feito por uma impressora, né? Então esse tecido ele vai ser produzido por uma impressora, que por sua vez foi produzida pelo homem. Então não, é um produto artificial. Embora seja um produto biológico, é um produto artificial. E aí realmente ele teria milhares de células para reparar tecidos humanos. Até aqui poderia ser, ok? Mas a gente não pode dizer que seria um produto natural. Essa realmente era a mais difícil de identificar das outras entre as assertivas erradas, ok? Letra B. Criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados? Bom, nós acabamos de ler o texto, em nenhum momento o texto fala de mapas cirúrgicos, né? Fala, sim, em produzir um tecido que seja apropriado para cirurgias, mas não de mapas cirúrgicos, ok? Letra C. Desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Olha aí, perfeito! Esse é, então, o campo mais promissor, né, dessa tecnologia para cirurgias. O desenvolvimento de uma tinta, né, nós vimos lá bioink, né, uma tinta biológica, para produzir pele, nós vimos exatamente, olha aqui no finalzinho como ele fala exatamente isso, olha só, pele, skin, and other flat tissues, e outros tecidos finos, achatados. Exatamente, olha lá. Então, o desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Perfeito, esse daqui com certeza é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada por que a letra D e a letra E também estão errados? Olha lá. Reprodução de células em 3D para ajudar nas cirurgias de recuperação dos rins. Ele fala dos rins? Fala. Ele fala de impressora 3D? Fala. Mas esse é o campo mais promissor? Não. Pelo contrário, ele diz que esse ainda é um campo muito complexo, né? Ele até cita as estruturas diferentes do fígado e do rim, o que tornariam mais difíceis, então, avanços nesse campo, ok? Então, aqui o comando da questão nos pede a mais promissora para este momento. A mais promissora para este momento é a criação de pele e tecidos finos, e não de estruturas tridimensionais, ok? Como no caso aqui dos rins. Letra E. Extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório. Bom, não fala em nenhum momento em extração de glóbulos, embora fale sim que o fígado é constituído por glóbulos e por isso a complexidade, então, de reproduzi-los numa impressora tridimensional. Mas não trata aqui de extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório, até porque, de qualquer modo, né, tudo que envolve o fígado e os rins não estão nessa área que é a mais promissora para o momento, que é a de pele e tecidos finos, ok, pessoal? Por isso ficamos aqui realmente com o gabarito letra C, um texto um pouco mais complexo, mas a questão, como sempre, pedia só uma visão geral do texto, ok? Bom, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem postar, eu terei o maior prazer, então, em responder as dúvidas de vocês. Um forte abraço a todos, né? Quem tiver sugestões, podem continuar me mandando, mesmo que eu demore um pouquinho. Assim que possível, eu tento atender a todos vocês, ok? Um forte abraço, então. Vejo vocês na próxima correção.